sessão de defesa, né? Wallace Garcia. E essa primeira parte dessa sessão ela envolve o recital, a apresentação do recital e tudo. Antes de tudo, queria agradecer a presença do professor Eliezer, né? Que muito, como é que eu falo? Com a disponibilidade, né? Dele vir, estar presente aqui, aceitar o convite, né? Que nós fizemos participar aqui dessa banca hoje. O professor Edson, né? Também participando. Agradecer a professora Valéria por estar participando dessa maratona aqui sempre. E Flávio, né? Por ter aceite participar também e contribuir, né? Nessa fase, nessa etapa aí, desse trabalho aí. Agradecer a presença da esposa, dos colegas aqui também, tá bom? Então, fica à vontade, viu?
chuva da vinda? Não, a gente veio ontem. Aí eu tento um Tá pouquinho. bom, né? Você vê que eu vi mais Tá?
ser premiado.
Com certeza. Fazer um intervalinho, respirar, ver essa mão